Fala, queridos, tudo bem? Vamos continuar nossos estudos então sobre gravitação, entrando agora nas leis de Kepler. Quem que é esse tal desse Kepler? Bom, ele foi um astrônomo de extrema importância, tá, para o século XVII. Por quê? Ao propor essas três leis aí que a gente vai aprender, ele revolucionou a ciência daquela época. Que a ideia é a seguinte, ó, vamos pensar junto. Naquela época existiam três modelos que eles consideravam, vamos dizer assim, de órbitas de planetas. O primeiro, que era o modelo ptolomaico, proposto por Cláudio Ptolomeu, onde ele dizia que a Terra era o centro e todos os outros planetas e estrelas estavam orbitando a Terra. Então, Terra no centro, os planetas orbitando a Terra. Segundo modelo era do Copérnico, do Nicolau Copérnico, que é o modelo heliocêntrico. No modelo heliocêntrico, o Sol é o centro e os outros planetas orbitam o Sol. E o terceiro modelo é um pouquinho mais confuso, mas nada demais, que é o modelo do Tycho Brahe, que ele colocava a Terra como centro e a Lua e o Sol orbitavam a Terra e os demais planetas orbitavam o Sol. A ideia de eu falar para vocês sobre esses três modelos é pensar o seguinte: para eles naquela época eles consideravam um círculo como uma forma geométrica perfeita. Porque pensa comigo, eu tenho uma forma que se eu sair do meio dela e for para qualquer lado, eu ando sempre no mesmo comprimento, eu percorro sempre a mesma distância, que é o raio, da circunferência. Então, para eles considerarem o círculo como uma forma geométrica perfeita, até então, para eles, os planetas também seguiam essa órbita dessa forma geométrica perfeita. Só que o Kepler, ele fazia observações de Marte e ele percebia que não batia com as anotações dele. Ele fazia algumas observações lá e fazia algumas previsões em relação ao movimento de Marte. Só que não dava certo. E aí, com todo a experiência dele, com os experimentos que ele realizou, ele conseguiu propor um modelo de órbita que dizia o seguinte: que esses planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, que ocupa um dos focos da elipse. E ao propor isso, ele percebeu que o movimento de Marte batia com essa lei que ele propôs. O que ela diz então? Vamos representar aqui no desenho. Aqui a gente tem uma elipse, certo? Uma elipse nada mais é do que um círculo achatado, um círculo que tem uma excentricidade maior do que 1. O que é excentricidade? Quanto mais achatado, maior a excentricidade. Então um círculo, ele tem excentricidade? Tem, vale 1. A única diferença é que no círculo os focos ocupam o centro dele, beleza? O que é que não causa o achatamento aí da nossa forma geométrica. Mas aqui no caso a gente tem uma elipse. E o Sol vai estar ocupando um dos focos dessa elipse. Então vamos representar aqui, ó, foco 1, foco 2. O Sol, ele pode estar aqui ou ele pode estar aqui. Tanto faz, tá, gente? Vou deixar aqui mesmo. E o planeta vai estar descrevendo uma órbita em torno do Sol. Então ele vai estar ocupando qualquer posição. Opa, deixa eu só mudar a cor aqui. Ele vai estar ocupando qualquer uma dessas posições aqui, ó. Então aqui a gente só está representando mais ou menos uma órbita aí, uma possível órbita de um planeta. Mas vamos se atentar a essas duas posições aqui, ó. Nessa posição que ele está mais perto do Sol e nessa posição que ele está mais afastado do Sol. Essas duas posições na verdade recebem nomes, A posição mais perto do Sol nós chamamos de periélio. Então, ó, lembrando, posição mais perto, periélio. A posição mais afastada do Sol nós chamamos de afélio. Maravilha, gente. Então aqui, na primeira lei, vou só falar disso para vocês. A gente vai se atentar a mais algumas coisas na segunda lei. Então, ó, primeira lei de Kepler. Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol e o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Ora, o planeta no caso, vai estar mais próximo no periélio, ora ele vai estar mais afastado no afélio. A gente já vai ver as consequências que tem aí dele ocupar essas duas posições. Bom, queridos, então para a gente continuar aqui nossos estudos sobre gravitação,
Agora vamos falar da segunda lei de Kepler, a lei das áreas, tá? Bom, a segunda lei diz que a velocidade areolar é constante, ou seja, o segmento que une o Sol ao planeta percorre áreas proporcionais aos seus tempos de percurso. Como que a gente pode representar isso, tá? Bom, vamos colocar primeiro o Sol aqui no nosso foco, né? Como a gente falou lá na primeira lei. Deixa eu pintar isso aqui, pronto. O Sol aqui ocupando um dos dois focos. Beleza, pode ser ou aqui, indiferente. Vamos colocar nesse aqui para ficar igual ao outro desenho. Bom, como a gente tinha falado... Opa, não era isso que eu queria. Não era isso, pronto. Como a gente já tinha falado, a gente tem um planetinha aqui que está realizando o seu movimento de órbita. Ora ele está passando nesse ponto, ora ele está passando nesse ponto, que é o nosso periélio ou o nosso afélio. Vamos colocar o nosso corpinho aqui. E vamos chamar esse ponto de A. Maravilha. O nosso corpo está realizando um movimento de órbita, ele tem uma velocidade que a gente chama de velocidade tangencial, né? Que é aquela componente de velocidade tangencial. Ou nesse caso, vamos chamar ela de velocidade de translação. Por que velocidade de translação? Porque ela que vai ser responsável pelo movimento de translação do nosso corpinho. Então vamos colocar ela aqui assim, ó. V. Então vamos considerar que o nosso corpo está saindo desse ponto A e indo em direção a um ponto B aqui em cima. Então beleza, saiu do ponto A, realizou seu deslocamento aí maravilhoso e veio parar aqui nesse pontinho B. Percebam que a gente pode traçar um segmento que vai unir o Sol ao planeta, que é essa linha rosa aqui que eu estou colocando. E esse segmento, para sair do ponto A até o ponto B, é fácil de notar que ele vai percorrer esse pedaço aqui, ó. Imagina essa linha reta, ela vai fazer isso, ó. Não vai? Até chegar no ponto B. Então a gente pode perceber que esse segmento de reta, quando o corpo sai do ponto A e vai para o ponto B, descreve uma determinada área nesse pedaço aqui, ó, que eu estou pintando de rosa. Vocês concordam comigo? E a velocidade com que ele percorre essa área é a chamada velocidade areolar, tá? Então vamos colocar aqui, definir isso para ficar tudo bem clarinho, tá? O que é a velocidade areolar? Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. Bom, como eu disse então, a velocidade areolar é a velocidade que o objeto, no caso, o nosso planetinha aí, varre determinada área. Então, definido o que seria a velocidade areolar, agora a gente consegue continuar analisando o nosso probleminha. Por quê? O nosso corpinho, devido a essa velocidade aqui de translação, ele continua com o movimento dele. Ele vai sair do ponto A para o ponto B, mas ele ainda está orbitando esse nosso corpo central aí, que é o Sol. Então vamos considerar que ele chegou lá do outro lado da nossa trajetória aí, da trajetória dele, nosso afélio. Vamos analisar o que acontece lá no ponto mais afastado. Ele está chegando aqui num ponto A', beleza. Chegou aqui no ponto A'. E ele vai até um ponto B' aqui na frente. Ponto B'. Se nós fizermos a mesma coisa, pegar o vetor posição, tá? O nome desse segmento de reta é um vetor posição. Se a gente pegar esse segmento de reta que une o Sol ao planeta, do ponto A' até o ponto B', que é o deslocamento do nosso corpo, novamente nós vamos ter uma área aqui, né,
sendo varrida por esse vetorzinho de posição? Essa área inteira aqui, ó. Vou pintar aqui mais ou menos, para a gente poder analisar bonitinho. Então a gente está se preocupando com essas áreas aqui que estão sendo varridas. E a segunda lei diz que a velocidade areolar é constante. Ou seja, que esse segmento que a gente uniu do planeta ao Sol percorre áreas proporcionais ao seu tempo de percurso. Mas nossa, Matheus, isso está muito esquisito. O que significa a gente dizer que uma velocidade é constante? Bom, uma velocidade constante, a gente diz que ela não muda. Beleza? Ou seja, se a gente chamar isso daqui de, vamos chamar essa primeira parte de A1 e essa área aqui de A2. Aqui nós ainda iríamos ter nossa velocidade de translação, só que eu vou chamar ela de V', já explico o porquê. E aqui, nossa V' também. Bom, nossa, ficou muito feio isso aqui. A2. Beleza. A velocidade areolar ser constante está dizendo o quê? Vamos supor que para calcular, supor não, né? É assim. O cálculo da velocidade areolar é feita V areolar é igual à área percorrida um determinado tempo, de forma bem mais simples, tá? Então, V1, velocidade areolar na área 1, é igual à velocidade areolar da área 2. Pois essa é a definição da segunda lei de Kepler, né? Ela é constante, ó. Velocidade areolar é constante. Ou seja, a gente pode dizer que existe uma proporção que A1 por ΔT1 é igual a A2 por ΔT2. Beleza, gente? Isso aqui, então, é um fato da segunda lei de Kepler. É a conclusão que o Kepler chegou, né? Que o segmento que une o Sol ao planeta vai percorrer áreas proporcionais ao seu tempo de percurso. Ou seja, a velocidade com que ele varre a área 1 é proporcional com a velocidade que ele varre a área 2. Então o que essa expressãozinha aí fala pra gente? Ela fala que se o ΔT2 for o triplo do ΔT1, a área 2 também será o triplo da área 1. Maravilha, gente? Só que tem mais algumas coisinhas que a gente precisaria falar aqui nesse ponto. Bom, queridos, eu troquei de fone, espero que tenha melhorado. Espero mesmo, porque acabei de comprar esse negócio. Então vamos lá. A gente chegou aí nessa relaçãozinha, né? A1 ΔT1 é igual a 2 por ΔT2. Definição aí da velocidade areolar ser constante. Agora uma coisa que a gente precisa perceber. Notem que de A para B eu coloquei a velocidade como V. E de A' para B', faltou um linha aqui, né? Deixa eu colocar. Opa, não era essa cor que eu queria. De A' para B', eu coloquei a velocidade como V'. Isso importa muito, tá? Por quê? Percebam que, à medida que o corpo vai realizando essa órbita, ele vai ou se aproximando do corpo central, como nesse caso. Era para ser uma linha reta, mas tudo bem. Vamos lá, linha reta, beleza. Ou se aproximando do corpo central, ou se afastando do corpo central. Beleza? Ora ele está no periélio, que é o ponto mais próximo, ora ele está no afélio, que é o ponto mais afastado. Com isso, a gente tem que o raio da órbita está variando. Ó. Nesse pedaço aqui, nós temos um raio. Nesse outro pedaço aqui, o raio da órbita é muito maior. Em relação ao corpo central, claro. Portanto, se o raio da órbita não é constante, então ó, vamos colocar aqui, ó, se R varia,
por consequência, a velocidade varia. Vou colocar vetorzinho aqui. Ó. A velocidade varia. Ou seja, a gente está dizendo que v e v' são diferentes, tá? Mas, Matheus, se a minha velocidade está variando, diferentes. Se a minha velocidade está variando, você está me dizendo que meu movimento não é circular e uniforme? Exatamente. Se nós analisarmos como uma elipse, o movimento não é circular e uniforme, porque a velocidade está variando. A velocidade translacional é o componente tangencial de velocidade. Lembra que eu fiz uma deduçãozinha? Relembrei com vocês as equações do MCU? Aquilo lá só é válido para um movimento uniforme. Se a velocidade varia, o movimento não é uniforme. Porque o que define um movimento uniforme seria a velocidade constante. Tá? Então, nesse caso, a gente precisa analisar isso de um jeito um pouco diferente, que eu vou analisar com vocês na terceira lei. Então, só vamos colocar aqui assim, ó. Velocidade areolar é a velocidade que varre determinada área. Essa velocidade é constante, a velocidade com que varre determinada área. Porém, a velocidade de translação, ela não é constante. E como que ela varia, então? Bom, a velocidade, vou colocar assim, ó. A velocidade de translação é maior no PRL e é menor no afélio. Beleza? Se a velocidade de translação é maior no PRL e menor no afélio, vamos colocar aqui quem são esses pontos bonitinho, né? Aqui a gente tem o PRL, ponto mais próximo, ou mais perto, né? Se ajuda a guardar. E, relembrando, ponto mais afastado, a gente tem o afélio. Bom, queridos, então vamos para a terceira lei, talvez a que vocês mais vão utilizar, tá? A terceira lei de Kepler é a lei dos períodos. Ela diz pra gente que os quadrados dos períodos de revolução dos planetas ao redor do Sol são diretamente proporcionais aos cubos dos raios médios de suas órbitas. Meu Deus, o que é isso? Muita calma. Eu vou usar um resultado a partir da lei universal gravitacional de Newton, tá? Veio depois de Kepler. Essa lei, o Kepler já tinha chegado nesse resultado sem a lei universal gravitacional de Newton, mas eu quero usar para mostrar para vocês como essas coisas todas se relacionam, o movimento circular e a gravitação. Beleza? Então ele diz assim, ó, raio médio de suas órbitas. O que é esse bendito desse raio médio? Bom, lembra que a gente tinha percebido que a distância, por exemplo, ó, eu tenho o corpo, nosso corpo que está realizando o movimento de órbita, ocupando várias posições aqui na nossa órbita, né? Mas vamos se atentar apenas a duas, aqui no periélio e aqui no afélio. A gente tinha notado que o vetor posição que vinha do meu corpinho ao corpo central, ora tinha um tamanho e ora tinha outro tamanho. Vou mudar a cor aqui. Ou ele aumenta ou diminui dependendo da posição do corpo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos traçar essa distância aqui e vamos traçar essa distância aqui. Esse segmento de reta nada mais é do que o raio da órbita do nosso corpinho. Então aqui, por ser o raio da órbita menor, eu vou chamar de R, Mzinho. E aqui, por ser o raio da órbita, o maior raio da órbita, né? Raio da órbita maior, eu vou chamar de R, Mzão. Só deixa eu diminuir o tamanho desse M para não ficar esquisito. Pronto. R, Mzão. Para a gente conseguir deduzir a terceira lei de Kepler, a gente teria que ter um movimento circular. Por quê? O nosso corpo, ao realizar uma órbita, a gente sabe que apontando aqui para o centro da trajetória, existe uma força, surge, né, uma força,
que é a nossa resultante centrípeta. Eu vou colocar em um dos lados apenas. Vou colocar nesse aqui, ó. A gente tem uma força centrípeta. Nossa resultante centrípeta, né? Só que, gente, se o raio da órbita está variando, a velocidade tangencial, que é a nossa componente aqui, que aquela hora eu chamei de V' e aqui eu chamei de V, também varia. A nossa velocidade de translação varia. E com isso, velocidade e força centrípeta não são mais perpendiculares entre si. Resultantes centrípeta não são mais perpendiculares entre si. Então a gente tem um problema aí. Só que se o meu raio fosse constante, eu poderia usar a relação que a gente conhece para gravitação e para resultante centrípeta sem problema nenhum. Por quê? Se elas são perpendiculares, tanto quanto a força gravitacional, a força peso, quanto a velocidade, são perpendiculares entre si. Com isso, a gente está dizendo que o movimento não está sendo alterado, ele está se movendo com velocidade de translação constante. Ou seja, se a gente tem um valor de raio fixo, se R é fixo, a gente pode dizer que a força gravitacional está fazendo o papel da nossa resultante centrípeta por conta da velocidade ser constante. Beleza? Velocidade de translação constante. Como que a gente consegue obter um valor fixo desse raio, então? Percebe ali, ó, ele fala assim, ó, o quadrado do período de revolução dos planetas são diretamente proporcionais aos cubos dos raios médios. Ou seja, se a gente tem uma média entre esse raio maior e esse raio menor, a gente tem um valor fixo de raio, concordam comigo? Então, o R, nesse caso, o raio da órbita, nesse caso, vai ser a soma do raio menor mais o raio maior dividido por 2. Beleza? Ou seja, a gente pega um valor médio entre esses dois raios para poder usar essa igualdade aqui. Feito isso, vamos vir para cá. Força gravitacional está realizando o papel da nossa resultante centrípeta. Ou seja, vamos abrir para os dois lados aqui as nossas expressões. Gzão, Mzão, Mzinho, dividido por raio da órbita, raio médio da órbita ao quadrado. É igual a M V quadrado dividido pelo raio médio da órbita. É bem parecido com a dedução da equação da velocidade lá, né? Então a gente pode cancelar aqui, ó, M com M, R com R. Vai sobrar o quê? Vou colocar já de um jeito bonitinho. Gzão, Mzão sobre R é igual a V quadrado. Só que aqui a gente ainda não tem nenhuma relação entre período. A gente quer algo que relacione período e raio. Beleza? Raio a gente já tem. Só que a gente precisaria fazer aparecer um período aí. Só que, se a gente lembrar daquelas equações do movimento circular uniforme, vou colocar aqui o canivetinho. Ó. Velocidade angular é igual a variação angular pelo tempo, que no caso de uma volta completa é 2π sobre período. E o período é o inverso da frequência, então isso é igual a 2πf. E isso tudo é igual a V sobre R. Se a gente pegar nessas equações aí, a gente tem uma relação entre V e período, que seria essa última equação com essa terceira equação aqui. Do canivete, a gente consegue tirar aqui V sobre R é igual a 2π sobre período. Então, daqui nós tiramos que V é igual a 2πr sobre T. Maravilha? Então, vamos vir nesse cara aqui, nesse nosso V, e substituir por 2πr sobre T. A gente vai chegar aqui, Gzão, Mzão dividido por raio da órbita é igual a tudo isso elevado ao quadrado. O que seria tudo isso? 2
vezes π, vezes o raio da órbita, dividido por período, tudo isso ao quadrado. Percebam, ó, no lugar do V, a gente trocou por essa igualdade aqui, que a gente tirou do canivete. Continuando a continha. Gzão, Mzão dividido pelo raio da órbita é igual a... Eleva tudo que está dentro do parênteses ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Π ao quadrado, π quadrado. Raio da órbita ao quadrado, Rzinho ao quadrado. Período ao quadrado, T ao quadrado. Então, continuando. Vamos isolar agora aqui, ó. Vamos deixar período e raio de um lado e tudo que é letra e constantes para o outro lado. Então, a gente vai ter que passa o período ao quadrado multiplicando e desce o raio ao quadrado multiplicando o nosso raio da órbita embaixo ali, né? Então fica Rzinho vezes R quadrado, R ao cubo. E isso é igual a 4π ao quadrado dividido por Gzão vezes M. Percebam que eu só isolei, né? Desci esses dois caras aqui dividindo e desci esse cara aqui dividindo. Só que como tem um R lá embaixo, eles se multiplicam entre si. E eu subi esse cara lá em cima, multiplicando, realizando as operações inversas aí. Beleza? E aí eu cheguei nesse resultado. Período ao quadrado dividido por raio médio da órbita ao cubo é igual a 4π quadrado por Gzão vezes M. Só que, gente, analisa uma coisa comigo. 4 é uma constante, não muda. Π é um valor fixo também, não muda. Gzão é a nossa constante gravitacional universal, não muda. E a massa do corpo central também não muda. Ou seja, tudo isso daqui é uma constante, que a gente pode chamar de K. Ou seja, nós podemos escrever que período ao quadrado dividido pelo raio médio da órbita ao cubo é igual a uma constante K. Quem que é essa constante? 4π quadrado dividido por Gzão vezes M. E se a gente quiser deixar do jeito que está ali no enunciado, ó, ele fala assim, ó, o quadrado do período da revolução dos planetas, o quadrado do período, é diretamente proporcional ao cubo dos raios médios de sua órbita. Então é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua órbita. Então aqui, duas maneiras de representar essa terceira lei de Kepler. A mais usual é período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo é igual a uma constante. Vai ficar mais claro como que a gente vai usar isso nos exercícios, tá? Bem mais claro, na verdade. Calma aí. Aqui. Sem preenchimento. Beleza. À medida que a gente for resolvendo os exemplos, eu vou fazer exemplos para vocês, podem ficar tranquilos, isso vai ficar mais claro. Por quê? Ele costuma comparar duas situações diferentes, tá? Então ele vai ter o período de um primeiro corpo e o raio da órbita de um primeiro corpo, raio médio da órbita de um primeiro corpo. E o período de um segundo corpo e o raio médio da órbita do segundo corpo. Ele pergunta quantas vezes o período 1 é maior que o período 2. Se eu triplicar o raio médio, o que acontece com o período? E assim vai. Então a gente vai analisar isso nos exemplos com muita calma, tá? Lembrando que o raio médio da órbita é essa relaçãozinha aqui. Então vamos lá, recapitulando o que a gente fez. Para usar a resultante centrípeta, para usar que a força gravitacional atuava como resultante centrípeta, a gente teria que considerar um raio médio primeiro, porque a velocidade não pode variar. Se a gente usa um raio médio, a gente está considerando que o raio é fixo. Se o raio é fixo, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, podemos usar as equações do movimento circular, uniforme. Usando essas equações, a gente chega que período ao quadrado por raio ao cubo é igual a uma constante. Chegamos então no resultado da terceira lei de Kepler. Maravilha, gente? O que vocês têm que se preocupar é com o que está circulado em vermelho. Então vou colocar o que é o nome de cada coisinha aqui, ó. R. Nossa, muito pequeno, calma aí. Então quem que é R? Minúsculo, né? 22, 24, vou mudar a cor. Rzinho
é o nosso raio médio da órbita. Período, T maiúsculo, né? É o período de revolução do planeta. E o K é a nossa constante. Se a constante tem ali o Gzão, Gzão é Newton, e Newton tem metro quadrado por segundo quadrado, né? Lembrando o valor da constante lá, 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Então, tudo que for massa nós vamos usar em quilograma, tudo que for comprimento vamos usar em metro, tudo que for tempo nós vamos usar em segundo, tá? Então, o raio médio da órbita vai ser em metro. Período de revolução do planeta vai ser em segundos. Merda. Arrumei ali, fiz caca, mas pronto. R, raio médio da órbita. Como que a gente calcula? Média aritmética do raio menor mais o raio maior. Raio maior mais uma raio menor dividido por 2. T é o nosso período de revolução do planeta, medido em segundos, e K é a nossa constante. Beleza, gente? Essas são as 3 leis de Kepler. Espero que vocês tenham entendido. Fiz para ficar o mais claro possível. É um pouquinho complicado, diferente do que vocês estão acostumados, mas a gente vai resolver exemplos e isso vai facilitar muito a vida de vocês, beleza? Um abração e vamos para os exemplos aí na próxima aula.